O orçamento encaminhado pelo governo Bolsonaro é um orçamento que tem vários problemas estruturais, né? Por exemplo, farmácia popular tem 1,6 bilhão a menos do que o orçamento desse ano, né? Universidades, que é um assunto que interessa direto a Santa Maria, tem 3,5 bilhões a menos que o orçamento desse ano, né? Recursos para atenção básica da saúde, 5 bi a menos. Recursos para atendimento especializado, hospitais, 2,5 bi a menos. Transporte escolar tem 425 mil. Não dá para comprar uma van. Não tem nenhum recurso previsto para transporte escolar. Boa parte da frota dos municípios já está com a sua idade bastante avançada. Merenda escolar. Nós temos recursos, não temos recursos no orçamento para merenda escolar, né? Vacinas tem 1,1 bilhão a menos. Saúde indígena, não colocaram recursos no orçamento para saúde indígena. Então, só essas questões já envolvem um problema estrutural, né? Para que a gente possa cumprir 2 ou 3 propostas que são chaves para nós, né? Por exemplo, o Bolsa Família. O orçamento prevê um auxílio de R$400. R$400 por família. O Lula se comprometeu durante a campanha com um auxílio de R$600 mais R$150 por criança até 6 anos. O próprio Bolsonaro defendeu um outro valor, né? Mas o orçamento previa só 400. Para a gente poder garantir R$600 mais R$150 por criança, nós precisamos de 70 bilhões de reais, né, a mais no orçamento. Como nós temos no Brasil uma legislação que impede aquilo que a gente chama, né, do limite orçamentário extrapolar o teto salarial, vocês lembram daquela PEC que Sim. congelou, né, os investimentos, as despesas de custeio. Lá no governo Temer ainda, né? Perfeitamente. Não há como incluir isso no orçamento sem poder mexer no teto. Então a PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, ela será apresentada na terça-feira para excepcionalizar, ou seja, para permitir que estas despesas possam ser incluídas no orçamento, né? Abrindo uma janela no teto, né? E é isso que nós estamos fazendo. Quer dizer, nós estamos identificando, né, outras áreas. Posso citar aqui habitação popular. Quer dizer, os últimos loteamentos que nós tivemos em Santa Maria, é o Dom Ivo, Zilda Arnes, né? Aqueles loteamentos ali daquela região próxima a Maringá, foram os últimos loteamentos que nós tivemos em Santa Maria. E isso é no Brasil inteiro. Nunca mais teve, né, nenhum recurso para habitação popular. O Lula quer voltar ao Minha Casa Minha Vida em janeiro. Nós não temos um centavo no orçamento para habitação popular, né? O DENIT, por exemplo, que é uma área que nos interessa bastante. Nos últimos anos do nosso governo, nós chegamos a ter 20 bi, 18 no ano, 20 bilhões do DENIT para conserva, manutenção e novos investimentos. O recurso previsto agora é 6. 6 não dá nem para conserva. 6 em valores nominais, né? Se nós imaginar que naquela época era 20, hoje aquele orçamento seria 30. Nós precisamos 5 vezes mais do que o valor que o orçamento prevê para obras de infraestrutura. Então tudo isso é o trabalho que nós estamos fazendo até a próxima terça-feira. Uma PEC, para ser aprovada, ela depende do presidente da Câmara, do presidente do Senado, depende do entendimento entre os partidos. O presidente Lula está chegando em Brasília na próxima segunda-feira. Temos reunião marcada já com o presidente da Câmara na terça, com o presidente do Senado. Vai reunir com a liderança de todos os partidos. Vamos conversar com o governo, vamos conversar com a oposição e tentar construir um ambiente de diálogo que permita, né, que a gente possa aprovar esse orçamento e dessa forma adequar o orçamento da União para a proposta que foi majoritariamente, né, aprovada na eleição.
Certo, deputado, mais uma vez obrigada pela participação aqui no F5, o senhor que abriu mão aí, saiu de um compromisso aí do Senado exclusivamente para nos atender. Discutindo a estruturação, a transição vai acontecer lá no prédio da CCBB, né, o Centro Cultural Banco do Brasil. Nós estamos nesse momento aqui discutindo. Certo. A partir de segunda-feira nós vamos estar lá na CCBB. Jaqueline tem mais um questionamento, Jaqueline? Quero fazer uns 2 questionamentos aí rapidinho pro deputado. Deputado, o senhor disse ali sobre que vão conversar com o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Há uma condição já do Centrão para que o orçamento secreto permaneça em 2023? E o deputado Paulo Pimenta, onde que ele vai ser mais útil no governo Lula? Num ministério, como líder do governo na Câmara, por conhecer bem o Legislativo? Jaqueline, vamos começar pela segunda pergunta, né? É muito difícil, assim, no início de um processo de transição, a gente poder imaginar ou pleitear uma tarefa, uma função, né? Nós parlamentares, ao vocês entenderem, a transição ela envolve um grupo de 50 pessoas, certo? Que elas são nomeadas, a transição é como se fosse um órgão governamental, né? Então parlamentares, por exemplo, não participam formalmente da comissão de transição. Vai ser nomeado o Alckmin como coordenador da transição, é como se ele fosse um ministro extraordinário, e ele tem uma estrutura de 50 pessoas. Secretários, diretores, coordenadores. Então essa é a estrutura da transição. E depois vamos ter as pessoas que cumprirão um papel político na transição. Algumas em áreas específicas, outras em áreas mais gerais. Eu, a princípio, vou atuar, né, no orçamento, relação com a Câmara, relação com o Senado, relação com o Congresso, relação com a sociedade, cumprindo um papel mais político. Vou coordenar a transição no Rio Grande do Sul. Por isso eu tenho que acompanhar também o desdobramento de todas as áreas, né? Estou um trabalho de identificação dessas questões do nosso estado. Então, deputado, interrompendo até porque conversávamos mais no início da semana e eu perguntava, né, para o senhor se havia já uma sinalização de cargos para ministérios, alguma representação, e o senhor me dizia que era tudo muito incipiente ainda e dependia, né, dessa série de encontros. Isso se mantém ainda? Ou temos algum nome já? Não vamos ter nada. Se o presidente Lula está viajando, todos os nomes que vocês lerem na imprensa, eu posso garantir para vocês que ou é especulação ou é alguém tentando se promover. Que o que mais tem é gente que vende, né, a ideia de que vai ser isso, que vai ser aquilo. Então não tem cargo, não tem nome. Eu estou aqui com o Mercadante, estou aqui com a Gleice, estou aqui com o Wellington, eu estou aqui com as pessoas que estão coordenando todo esse processo. Nós não vamos discutir nome. O presidente Lula vai discutir nome lá na segunda quinzena de dezembro. Talvez uma ou outra coisa, né, que são ministérios mais sensíveis. Essa é a minha opinião, certo? Minha opinião. Como o Ministério da Defesa, por exemplo, e o Ministério da Fazenda, que talvez a gente precise fazer algum tipo de sinalização, né? Mas isso é uma opinião minha, não é uma opinião da transição nem do Lula. Eu acho que esses 2 ministérios, talvez lá do início de dezembro, a gente pudesse fazer algum nível de sinalização. Tá certo. As demais questões ficarão lá para segunda quinzena de dezembro. Temos 2 minutinhos de programa ainda. Deputado Maurício, acho que tem uma pergunta para o senhor. Deputado, bom dia. Eu só retomo a pergunta da Jaqueline Silveira sobre a questão do orçamento secreto. Ontem a mídia... Orçamento secreto. Isso, vamos lá nos minutinhos finais, por favor. Somos contra o orçamento secreto, certo? Agora, o orçamento secreto, ele tem que, para derrubar o orçamento secreto, tem que aprovar isso na Câmara e no Senado, certo? Nós vamos conversar com o Arthur Lira terça-feira, com o Rodrigo Pacheco. Vamos defender, né, se eles quiserem manter uma parcela do orçamento de aprovação impositiva no Congresso, que em primeiro lugar ele seja transparente, portanto não seja mais secreto. Segundo lugar, que ele seja distribuído de forma idêntica entre os 513 deputados. Terceiro lugar, que ele só possa ser utilizado em programas pré-definidos. Então, por exemplo, eu preciso de recursos para recompor a atenção básica na saúde, eu preciso de recursos para hospitais, eu preciso de recursos para transporte escolar. Então, parte da recomposição do orçamento destas pastas, ela seria feita pelo orçamento secreto.
né? Que não vai ser mais secreto. Então o deputado teve a opção. Vai ter uma verba X para ele pode botar, né? 50% é na saúde. Então ele vai poder botar num hospital, botar numa atenção básica, ou botar no transporte escolar, mas com transparência, equidade e estabelecendo previamente quais programas esse recurso poderia ser alocado. Essa é a ideia que nós vamos defender. Exatamente.